Paulo, sou estudante de filosofia e estou representando aqui a chapa AJR Reconstruído o DCE pela base. A gente resolveu montar essa chapa aqui e participar das eleições para o DCE da Unicamp, justamente para abrir uma discussão com o conjunto dos estudantes sobre o problema que a gente vê na nossa universidade, que não é um problema específico aqui da Unicamp, mas é um problema geral de todo o movimento estudantil, que é justamente a incapacidade das nossas entidades, sejam os DCE, sejam os centros acadêmicos, sejam as entidades maiores estaduais, por exemplo a UEE, ou até nacionais, por exemplo a UNE, de defender o interesse dos estudantes, de agir como um instrumento de luta, de mobilização, para os estudantes defenderem seus interesses, de uma universidade pública, gratuita, de qualidade e tudo mais. A gente percebe que a gente enfrenta hoje aqui uma completa desmobilização dos estudantes. As nossas entidades, elas são controladas por burocracias estudantis. São setores minoritários que funcionam como direções dessas entidades e aplicam uma política sobre a base de desmobilização. O que significa isso? Não há uma discussão política com os estudantes, não incentiva a participação política deles nessas entidades, não incentiva uma atividade de massa entre os estudantes. Esse debate aqui, acabei de contar aqui, eu contei pouco mais de 30, cerca de 40 pessoas aqui. Esse aqui é o quarto debate. Na verdade, o debate mais cheio de todos. Na minha opinião, está sendo o melhor debate. Os outros 3 debates que tiveram, no primeiro, que foi lá na Exato, tinha 10 estudantes. No segundo, que foi feito na Economia, tinha coisa de 30. No terceiro, que foi feito lá em Limeira, no CEDET, no campus de 1.400 alunos, tinha menos de 10 estudantes lá. Quer dizer, segundo, se a gente for fazer uma contabilização geral aí, a gente tem aí coisa de 80, 90 estudantes da Unicamp participando dos debates para decidir quem vai ser, qual político, qual setor do movimento estudantil vai estar dirigindo o DCE aqui na nossa universidade. Então, assim, é uma participação muito pequena. Na verdade, é uma participação pífia. Isso demonstra que a maioria dos estudantes não sabe que esses debates estão acontecendo. E o que é pior, a maioria dos estudantes, a esmagadora maioria dos estudantes, não tem nenhum interesse no debate sobre quem vai dirigir o nosso DCE no próximo período, aí, no próximo ano. Agora, por que isso daí acontece? Tem algumas pessoas aí que falam que o estudante não está interessado, o pessoal prefere fazer outras coisas do que participar aí de uma luta política para defender seus próprios interesses. A gente acha que não. A gente montou essa chapa para ter uma discussão com os estudantes aí para provar justamente que não é isso. A nossa avaliação é justamente o contrário. Os estudantes não participam das assembleias, dos centros acadêmicos, do DCE, das reuniões, dos atos e tudo mais, porque existe uma política deliberada de impedir a participação desses estudantes aqui. Por exemplo, a gente está no meio de uma campanha eleitoral aí para o que é provavelmente os diretórios centrais estudantis mais importantes do país. Imagina só, a Unicamp, acho que é a maior universidade que tem nesse país depois da USP, da UNB, não sei. Mas é um dos principais DCEs do movimento estudantil. A luta política que se trava aqui dentro da Unicamp deve ser espelho do movimento estudantil nacionalmente. Imagina a importância de um DCE como esse aqui. Agora, a gente está vendo nessas eleições um processo eleitoral assim, relâmpago. Foi tirado aí numa reunião super esvaziada aqui dentro do DCE no dia 6 do mês passado, na reunião do Conselho de Representatividade, fazer uma campanha eleitoral para um DCE importante como o nosso aí, com 3 dias de campanha. Uma coisa absurda. Isso daí aconteceu, não foi uma política deliberada, única e exclusivamente pelos setores que dirigem o nosso DCE, mas foi também uma política em acordo comum com todos os outros setores que estão aqui sentados nessa mesa, se colocam como oposição à direção do DCE. É uma política comum aqui. O único setor que denunciou
a falcatrua de fazer uma campanha eleitoral, podendo ser importante como Unicamp, com 3 dias de campanha, quer dizer, segunda, terça, quarta e quinta na semana passada, porque nossa consideração é que quinta e sexta semana a universidade está vazia, foi a gente. Inclusive, foi justamente a JR. Inclusive, a proposta que a gente encaminhou, que foi contrariado por todos os outros setores que estão aqui sentados nessa mesa, foi que fosse feita aí uma campanha de 30 dias. Por que não? Por que não fazer uma campanha eleitoral com amplo debate entre todas as chapas em 30 dias de campanha, durante todo o mês de novembro, e fazer a seleção no dia 29, 28, sei lá, final do mês? Um debate em cada instituto, com uma ampla campanha de participação dos estudantes, para que a gente realmente mobilize a grande maioria dos estudantes a participar do debate político, para conhecer as chapas, conhecer as propostas de cada vez. Por que não? Porque não há interesse em mobilizar os estudantes. O interesse dos grupos que estão aqui é de aplicar uma política burocrática, política de amigos. É por isso que nas assembleias é a meia dúzia que está aqui. É por isso que nas reuniões do grupo são a mesma meia dúzia. É por isso que quem montou o chapéu está participando do debate são as mesmas meia dúzia. São esses que queriam desenvolver aqui da Unicamp. E não há participação para mais ninguém. A gente da JE, nosso interesse é abrir uma discussão com os estudantes sobre esse problema, que na verdade é o fundamental do movimento estudantil nesse momento. A gente acha que é necessário construir uma nova direção para o movimento estudantil, porque todos os setores que estão sentados aqui nessa mesa são as direções tradicionais. Durante toda a década de 90, foram coniventes dos maiores ataques que a Universidade Pública sofreu durante o governo FHC e agora durante o governo Lula. Todos esses setores se compactuaram com esses governos e foram coniventes com todos esses ataques aí. Foi processo de profunda privatização da Universidade Pública, sucateamento, explosão do ensino pago aí no país e tudo mais. Então, só para concluir, a gente está passando uma lista aqui para a gente estar mandando por e-mail aí para o pessoal as nossas propostas aí para a direção do DCE, para as propostas da nossa chapa, para mobilizar os estudantes aí, para ter um movimento estudantil combativo, socialista, independente de fato aí das burocracias estudantis, dos governos corruptos, das reitorias e tudo mais.